Nunca mais seja pobre. A verdade chocante. Você pode sim reescrever sua história financeira a partir de hoje. O que te contaram sobre dinheiro é só a ponta do iceberg. Existe uma força invisível que te prende à escassez. Uma estatística que sempre me fez refletir profundamente é aquela que mostra como uma parcela considerável de pessoas que de repente se veem com uma bolada, seja por herança ou um golpe de sorte, acaba em poucos anos voltando à estaca zero, ou pior. Isso não é a obra do acaso. Aponta para algo muito mais fundamental sobre como encaramos a pobreza e a riqueza. A pobreza, veja bem, não é só ter a carteira vazia. É um estado de espírito, um conjunto de hábitos que se cristalizam uma visão de mundo, muitas vezes limitada sobre como o valor é realmente gerado e, mais importante, como ele pode ser cultivado e multiplicado. Quantos de nós crescemos ouvindo que só o suor do rosto, o trabalho duro e incessante nos levaria a algum lugar? Há verdade nisso. Mas falta bússola, a direção inteligente desse esforço, a sagacidade financeira, a capacidade de farejar uma oportunidade e agarrá-la. A cultura popular, por vezes, pinta um quadro romântico do esforço bruto, esquecendo que sem estratégia, ele se torna um remar constante contra a maré, gerando cansaço e a sensação de que nada avança. A grande virada de chave, a tal verdade chocante, é perceber que a escassez pode se tornar um script aprendido, uma espécie de zona de conforto desconfortável, onde as nossas próprias crenças atuam como correntes invisíveis, nos impedindo de sequer vislumbrar as avenidas que levam à prosperidade. Pense em duas pessoas com o mesmo ponto de partida modesto. Uma delas se desdobra em 1000 empregos mal pagos, convicta de que o volume de horas é o que conta. A outra, com a mesma garra inicial, decide investir tempo para entender a dança do dinheiro, devora conhecimento sobre finanças, investimentos, como o mundo dos negócios realmente funciona, e usa isso para construir pequenas máquinas que comecem a trabalhar por ela. A diferença não esteve no empenho, mas na sua aplicação e na mentalidade que o guiava. A escola, a mídia, muitas vezes, nos deixam órfãos de uma educação financeira prática, e esse vácuo é preenchido por palpites, conselhos da vovó que já não se aplicam, ou narrativas que nos fazem sentir culpa por desejar uma vida financeira mais folgada, como se isso fosse pecado. Entender o fluxo do dinheiro, como ele é atraído por quem resolve problemas e como ele pode crescer quando bem semeado, é o primeiro passo para desmontar o castelo de cartas da pobreza pessoal. Sem essa clareza, é como tentar cruzar um deserto sem mapa nem cantil, o esforço é imenso, a direção é duvidosa e o oásis parece uma miragem. A liberdade financeira não começa com um contra-cheque mais gordo, mas com uma faxina interna na nossa relação com o dinheiro e com a nossa capacidade de gerá-lo e mantê-lo, desafiando aquelas vozinhas internas que silenciosamente ditam nossas escolhas e, por tabela, o rumo da nossa vida. Esse despertar para os mecanismos reais do dinheiro é o ponto de não retorno, onde a ideia de nunca mais ser pobre deixa de ser um sonho etéreo e se transforma num projeto de vida, com base em conhecimento, estratégia e uma nova forma de olhar as chances que a vida nos dá, todos os dias, para quem está pronto para vê-las e agir. Entender que a riqueza não é um bolo fixo que alguém tem que perder para você ganhar, mas um campo vasto onde mais valor pode ser criado, é o que realmente liberta. A teimosia com que a dificuldade financeira se agarra à vida de tanta gente não é um capricho do destino, mas com frequência, o eco de uma programação mental que opera nas sombras, um conjunto de ideias limitantes que fomos engolindo ao longo da vida, muitas vezes passadas de pai para filho, ou absorvidas do ar que respiramos na nossa comunidade. Aquelas frases feitas, tipo dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, não nasci com estrela para essas coisas ou investir é coisa de tubarão, arriscado demais para o meu bico, funcionam como vírus de computador, rodando escondidos e minando qualquer tentativa de avanço financeiro antes mesmo que ela ganhe corpo. A verdade que choca é que muitos de nós seguimos sem perceber, um mapa que leva direto para a escassez, um guia que nos foi dado sem que a gente parasse para perguntar quem o desenhou ou se ele ainda faz sentido. Esse mapa mental torto influencia cada pequena decisão com dinheiro, a vergonha de pedir um aumento justo, o receio de colocar um preço que valorize nosso trabalho, ou aquela aversão a qualquer coisa que prometa um retorno um pouco melhor, preferindo a suposta segurança de ganhos mínimos que mal cobrem o buraco da inflação. O sistema de ensino, mais preocupado em formar bons empregados do que em despertar o faro para negócios ou a inteligência com as finanças, acaba ajudando nessa ciranda. E a mídia, ora nos empurrando para o consumo desenfreado e as dívidas como se fossem troféus, ora pintando a busca por uma vida mais confortável como algo egoísta e vazio. Imagine famílias onde geração após geração, se repetem as mesmas dívidas, a mesma desconfiança com oportunidades de crescimento e a mesma sensação de que é assim mesmo e não tem jeito. Agora, contraste isso com a história daquele membro da família que um dia decide buscar outras fontes, questionar essas verdades estabelecidas e com isso, consegue quebrar o padrão, construindo uma realidade financeira completamente nova para si e para os que vierem depois.
Esse rompimento exige uma boa dose de coragem e um olhar honesto para dentro, um mergulho nas próprias convicções sobre dinheiro, sucesso e o quanto a gente acha que vale. A ciência do cérebro, com essa história de neuroplasticidade, nos dá uma luz no fim do túnel, mostrando que nossa cabeça é capaz de criar novos caminhos, de reescrever esses programas mentais antigos. Assim como a gente pode perder o medo de altura ou de falar na frente dos outros com treino, os medos e bloqueios com dinheiro também podem ser desmontados e trocados por uma mentalidade de que sim, é possível e eu consigo. Aprender a lidar com as emoções que o dinheiro desperta, o frio na barriga antes de um investimento, a tentação de gastar tudo numa euforia passageira, o medo de perder, é parte fundamental dessa virada. É preciso distinguir estar quebrado, que é uma falta de grana momentânea, de ser pobre, que é mais um jeito de pensar, uma falta de ferramentas e de perspectiva para mudar o jogo. E o tipo de gente com quem a gente anda, o nosso círculo mais próximo, tem um peso enorme nisso. Se eles te apoiam e te incentivam a crescer, ótimo. Mas se só te jogam para baixo com pessimismo, inveja ou conselhos baseados no medo, talvez seja hora de rever essas companhias. A verdade é que o ambiente e as pessoas com quem convivemos vão moldando, de mansinho, o que a gente pensa e o que a gente almeja. Desprogramar a mente da escassez é, no fundo, uma pequena revolução pessoal, o alicerce para construir uma vida de prosperidade que se sustente, libertando a gente das correntes invisíveis que nos prendiam a um destino financeiro que não era nosso de verdade, mas um legado de ideias que nunca paramos para questionar. Sair do aperto para uma vida onde o dinheiro não falta e quem sabe até sobra, depende de uma virada de chave essencial. Riqueza não é algo que a gente acha na rua, herda do tio rico ou ganha na loteria. Riqueza, de verdade, a gente cria. E essa criação, da forma mais genuína e duradoura, nasce da nossa capacidade de encontrar e resolver problemas reais para outras pessoas, de oferecer algo de valor que faça o mercado dizer eu quero isso e pago por isso. A verdade que pode ser um soco no estômago para alguns é que o caminho para deixar a pobreza para trás não está em fórmulas mágicas de enriquecimento da noite para o dia, mas num processo paciente e constante de se aprimorar, de aprender sobre dinheiro de um jeito prático e de colocar a mão na massa com estratégia. A educação financeira que realmente muda vidas vai muito além do conselho batido de gaste menos do que ganha. Ela mergulha fundo em como os mercados se movem, na diferença crucial entre coisas que botam dinheiro no seu bolso, ativos, e coisas que tiram, passivos, na arte de usar os recursos que a gente tem, tempo, conhecimento, até dinheiro dos outros, com juízo, de forma esperta, e na ciência de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Muita gente, por não ter essa clareza, foca em juntar passivos achando que são ativos, aquele carrão financiado em 1000 vezes ou a casa dos sonhos que come quase todo o salário, e acaba se enforcando ainda mais no ciclo da dívida e da falta. Desenvolver o nosso capital intelectual, ou seja, juntar conhecimentos e habilidades que o mercado valoriza, e o nosso capital social, que é construir uma rede de contatos firme e de troca, são como os pilares dessa construção. Numa economia onde o que a gente sabe e quem a gente conhece vale cada vez mais, a capacidade de aprender, desaprender o que não serve mais e reaprender coisas novas se torna um dos nossos maiores tesouros. A mentalidade de abundância, aquela que nos faz ver oportunidades onde outros só enxergam pepinos e que entende o dinheiro como uma ferramenta para facilitar a vida e fazer as coisas crescerem, e não como um Deus a ser adorado, é o motor que puxa essa transformação. Pense na história de alguém que começa com uma ideia pequena para resolver um problema do bairro, reinveste com cuidado os primeiros trocados que ganha, aprende a passar tarefas para outros, a fazer o negócio crescer e aos poucos, transforma aquela iniciativa modesta num empreendimento que muda sua vida financeira e a da sua comunidade. Isso mostra o poder de ter uma visão de negócio junto com disciplina para lidar com a grana. Aquele princípio de Pareto, o tal do 80-20, aplicado às nossas finanças, quer dizer que uns 20% das nossas atitudes e decisões com dinheiro são responsáveis por 80% dos nossos resultados. Descobrir e se concentrar nesses 20% que realmente fazem a diferença, seja investir em aprender algo específico, construir uma fonte de renda que não dependa só do seu suor, ou organizar melhor seus investimentos, pode acelerar, e muito, o nosso progresso. A mágica dos juros compostos, que alguns chamam de oitava maravilha, não vale só para dinheiro investido, mas também para o conhecimento que a gente acumula e para os bons hábitos que a gente cultiva dia após dia. Cada livro que a gente lê, cada curso que a gente faz, cada nova habilidade que a gente domina, vai se somando ao que já existia, criando um efeito de bola de neve no nosso potencial de ganhar dinheiro e construir patrimônio. A passagem da velha economia, onde a gente trocava hora por dinheiro de forma linear, para a nova economia do conhecimento e das conexões, onde o impacto, a capacidade de alcançar muita gente e a propriedade intelectual podem gerar riqueza de um jeito que não depende só das horas trabalhadas, exige que a gente mude o jeito de encarar o trabalho e a criação de valor. Por fim,
Construir uma certa casca grossa financeira, ter uma reserva para imprevistos, não depender de uma única fonte de renda e o mais importante, ter a capacidade de se reinventar e achar novas formas de ganhar a vida quando as coisas apertam, é o que nos protege de verdade contra o fantasma da pobreza. Não é sobre adivinhar o futuro, mas sobre estar pronto para ele, com uma base financeira firme e uma cabeça que se adapta e age, garantindo que a pobreza se torne só uma lembrança, uma lição aprendida, mas nunca mais o nosso endereço. A caminhada para se livrar de vez da teia da pobreza e tecer uma vida com mais segurança e folga financeira é no fundo uma maratona de redescoberta pessoal e de escolhas mais espertas, e não um tiro curto cheio de atalhos que não levam a lugar nenhum. Aquela estatística do começo, sobre como o dinheiro some rápido das mãos de quem não está preparado para ele, é um baita lembrete. Grana, por si só, não cura a pobreza. O que realmente conta é a nossa cabeça, o que a gente sabe e como a gente lida com o dinheiro no dia a dia. É isso que define se a gente vai só ganhar, ou se vai conseguir segurar e fazer render. A verdade que pode doer, mas que liberta, é que a pobreza é menos uma sentença escrita nas estrelas e mais um sistema interno de crenças e de jeitos de agir que mesmo que o ambiente em volta não ajude a gente a desmontar e trocar por algo melhor. O primeiro passo prático é fazer um raio-x sincero das próprias finanças e mais ainda, das atitudes e ideias que mandam nelas. É botar na ponta do lápis para onde vai cada centavo, identificar aqueles gastos que só atrapalham, encarar de frente os medos e preconceitos com dinheiro sucesso, e assumir a nossa parte da responsabilidade pela situação atual, sem ficar se culpando a ponto de não sair do lugar, mas usando essa consciência como gasolina para mudar. A educação financeira, aquela que a gente busca e aplica sem parar, vira nossa bússola e o nosso mapa nessa nova estrada. E não é só ler uns artigos ou ver uns vídeos de vez em quando. É um compromisso sério de entender coisas como fazer um orçamento que funcione, guardar dinheiro com um objetivo claro, não colocar todos os ovos na mesma cesta na hora de investir, lidar com as dívidas de um jeito inteligente, se livrando das ruins e usando as boas, se for o caso, com muito cuidado e sabedoria, e entender como os diferentes tipos de investimento se comportam. Histórias de gente que saiu de um buraco de dívidas para a independência financeira, como aquelas que o Dave Ramsey popularizou com seus passos de bebê, mesmo que a gente possa adaptar as estratégias, mostram o poder da disciplina e de ter um plano. Mas é fundamental ir além de só cortar gastos e pagar dívidas. O foco tem que ser em aumentar a nossa capacidade de fazer dinheiro entrar. Isso pode ser aprender coisas novas que o mercado está pagando bem, arrumar um jeito de ganhar uma grana extra, o famoso bico que vira negócio, ou até mesmo abrir a própria empresa, começando pequeno e crescendo com os pés no chão. Aquela ideia antiga de que o único caminho seguro é trabalhar para os outros precisa ser confrontada com a possibilidade de criar o nosso próprio trabalho e, quem sabe um dia, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Um fato interessante da história é como a classe média cresceu em muitos lugares, não só por causa da economia, mas porque mais gente teve acesso à educação e porque surgiram novas chances na indústria e na tecnologia, permitindo que pessoas com visão e vontade fossem além de onde nasceram. Hoje, o mundo digital é um campo aberto para criar valor de jeitos que a gente nem imaginava uns anos atrás, desde criar conteúdo e vender como afiliado até programar e dar consultoria pela internet. O segredo é achar um cantinho onde a gente possa oferecer uma solução diferente ou melhor para um problema que já existe. Construir uma rede de contatos de qualidade, com gente que nos ensina, colegas que também querem crescer e possíveis parceiros, também ajuda a multiplicar as chances. A cabeça de quem vive na escassez tende a se isolar, enquanto a cabeça de quem pensa em abundância busca juntar forças e aprender com os outros. Por fim, criar sistemas para organizar as finanças pessoais, como programar para guardar e investir automaticamente uma parte do que a gente ganha, dar uma olhada de tempos em tempos em como estão os investimentos e ter metas financeiras claras para o curto, médio e longo prazo, é o que transforma boas intenções em resultados que a gente pode ver e sentir. A verdade final, e a mais libertadora de todas, é que mesmo que o caminho para sair da pobreza seja duro e peça alguns sacrifícios, ele está aí para quem estiver disposto a pagar o preço de aprender, de ter disciplina e de não desistir. Não tem fórmula mágica escondida a 7 chaves, mas um conjunto de princípios e de práticas que, quando a gente aplica com consistência, reprogramam a nossa relação com o dinheiro e abrem a estrada para uma vida onde a pobreza é só uma lembrança, uma lição valiosa sobre a importância da sabedoria financeira e de nunca parar de se transformar.